Programa Espírito Santo em Rede. Oferecimento aguiabranca.com.br. Sua passagem pela internet. Olá amigos, eu sou Sandro Locutor e estou chegando com mais um programa Espírito Santo em Rede. Muito obrigado pela sua audiência. Você não pode perder no nosso programa de hoje. No quadro Rede Sustentável, uma matéria importante sobre meio ambiente no nosso estado. A nossa entrevista especial de hoje traz a capitã Lorena do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo. Você também não pode perder a matéria especial no quadro Rede Cidadania. Estamos de volta com o nosso programa Espírito Santo em Rede. Muito obrigado, amigo telespectador, pela sua audiência. Afinal, aqui, além de ter vez e voz, é você que faz o nosso sucesso. Vamos acompanhar agora uma matéria especial no quadro Rede Sustentável. Rede Sustentável, oferecimento, Marca Ambiental, solução em gerenciamento de resíduos e aguiabranca.com.br, sua passagem pela internet. Hoje vamos conhecer o trabalho da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. A entidade existe há 10 anos e é responsável pelo sustento de 17 famílias. A associação sobrevive graças ao apoio de empresas do município. Em janeiro deste ano, a presidente Dilma vetou o projeto de lei que previa a regulamentação da atividade desenvolvida pelos catadores de materiais recicláveis. Uma luta antiga daqueles que retiram do lixo a matéria-prima que se transforma em emprego e renda. A regulamentação da profissão continua sendo um objetivo da categoria, que vem ganhando espaço e reconhecimento na sociedade. Espaço e reconhecimento que fazem parte da luta diária dos 17 profissionais da Associação dos Catadores de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. A entidade ofereceu dignidade e melhores condições de trabalho a essas pessoas que hoje possuem um galpão para desenvolver sua atividade. E a associação sobrevive graças ao apoio de empresas privadas que fornecem o lixo seco para que eles possam fazer a separação e posteriormente a venda do material reciclável para indústrias. No entanto, a presidente da entidade ressalta que o número de empresas parceiras poderia ser maior. Se as empresas abraçassem, porque Cariacica tem várias, né? Empresa, certamente elas manteriam o local de trabalho delas bem mais limpo, elas cooperavam com o meio ambiente, né? Ajudavam aí na proteção ao meio ambiente e proporcionava emprego e renda. Eu faço convite às empresas de Cariacica que olhem com carinho, que venham nos visitar, conhecer o nosso trabalho, as nossas necessidades, porque eu acho que só a partir do momento que eles estiverem aqui, que eles olhar e conhecer o nosso trabalho, a necessidade que temos do apoio deles, é que eles podem estar abraçando a nossa causa e dando esse apoio para nós. A Marca Ambiental, empresa especializada em dar destinação final aos resíduos, também fica localizada no bairro de Nova Rosa da Penha e é parceira da associação, contribuindo com suporte técnico, aquisição e doação de materiais recicláveis e oferecendo todo o suporte necessário para o funcionamento da entidade. A Marca Ambiental atua há mais de 15 anos no mercado. É uma empresa capixaba especializada no tratamento de resíduos de diversos setores da economia. Encontrar soluções ambientais sustentáveis para o gerenciamento integrado desses resíduos é a missão da empresa, que além disso também atua com foco no desenvolvimento social. Marca Ambiental, a gente tem um projeto socioambiental, né, abarcado pelo Instituto Marca, e dentre as ações que nós desenvolvemos está a contribuição direta à associação. Nós fazemos parte de um grupo, né, que a Prefeitura estimula para o projeto Cariacica Recicla. Nesse projeto tem essa finalidade de agregar, né, valor ao processo, fazendo com que as pessoas promovam a coleta seletiva e seja migrada para a instituição.
E o nosso papel principal nessa instituição é contribuir de forma técnica, agregar valor ao processo deles no sentido de informações, de cursos, contribuir com os cursos que são importantes para a gestão do projeto deles, fornecimento de resíduos quando a gente tem aqui um resíduo segregado, a gente possa migrar para eles. Enfim, fazer com que a associação se fortaleça, né, e possa desenvolver o seu papel, né, que os associados possam ter um salário digno. Então a gente está sempre muito envolvida com a Associação de Catadores de Nova Rosa da Penha. É um bairro que faz parte desse nosso projeto social, porque é o bairro do entorno da nossa instituição aqui, né? Um bairro que é um bairro muito carente, é um bairro que precisa de todos os estímulos, inclusive da participação direta do poder público, para que as coisas possam fluir e ter um ambiente social melhor. A associação é apenas uma das ações, né? Nós temos outras ações que são captadas através de editais que são lançados anualmente. No início do ano, agora em fevereiro, final de fevereiro, início de março, nós lançamos um edital e nesse edital a comunidade, através das suas instituições constituídas e legalmente constituídas ou escolas, né, tanto pública quanto privadas, mas também no âmbito municipal e estadual, eles possam nos dizer o que gostariam de fazer naquele ano enquanto um projeto social que tenha como foco a educação ambiental. Estamos de volta com o nosso programa Espírito Santo em Rede. Muito obrigado, amigo telespectador, pela sua audiência. Lembrando que é fácil você participar do nosso programa. É só acessar o nosso e-mail, esenrede@redtvs.com.br. Você acompanhou agora mais uma matéria especial no nosso quadro Rede Sustentável, mostrando a preocupação do nosso programa com as questões ambientais. A nossa entrevista especial de hoje é com a capitão PM Bombeiro Lorena, ela que nos visita e nos concederá uma entrevista importante a partir desse momento. Capitão, primeiro agradecer a gentileza da senhora aqui conosco no nosso programa, né? A gentileza de estar conosco aqui, nos trazendo importantes informações sobre prevenções deste órgão que a sociedade capixaba e brasileira tem sempre em uma alta avaliação. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigada a você, nós que agradecemos pelo convite. Isso aí, amigo telespectador, um tema importante. Período de férias, período de verão, né? Muita gente na praia, muita gente procurando os rios, as cachoeiras, mas muitas vezes os pais ou os acompanhantes, de forma um pouco desatenta, esquecem de algumas prevenções. E a capitão, melhor dizendo, Lorena, estará falando um pouco para nós sobre essa segurança. Capitão, o que os pais, os acompanhantes das crianças e até mesmo os adultos podem fazer para evitar esses acidentes nas praias, nos rios, cachoeiras? O que o bombeiro sugere de precaução para essas famílias? Então, a gente procura orientar as pessoas a frequentar locais que tenham guarda-vidas, né? Muitas praias existe esse serviço, a grande maioria do nosso litoral tem esse serviço, né? Evitar locais que são pouco frequentados, porque se tiver uma necessidade de socorro fica mais difícil, né? E procurar lugares com águas mais calmas, na praia, por exemplo, né? Lugares com poucas correntezas, evitar foz de rios por causa da maré, né? Que pode puxar a pessoa para dentro ou para fora do mar. Os pais, mesmo que as crianças estejam com boias nas praias, não perdê-las de vista, né? Porque a boia não traz segurança total para as crianças. Evitar os adultos, ingestão de bebida alcoólica, isso é um grande fator. A gente que está acostumado a atender esse tipo de ocorrência, a grande maioria das causas de afogamento por parte dos adultos. Fazer ingestão de bebida alcoólica e depois adentrar no mar, no rio, uma cachoeira, enfim. Outra coisa importante que vale também para cachoeiras é questão de pular sem conhecer o fundo, ou do leito do rio, né? Porque pode ter pedras, a pessoa normalmente pula, e geralmente de cabeça, né? Faz isso, pula de ponta, e acaba sofrendo uma lesão que pode levar à morte também. Então evitar esse tipo de brincadeira, que é bastante perigoso. Pedras, né? Evitar locais em encostas rochosas, as cachoeiras, tem gente que gosta muito de ficar escalando cachoeira, né? Essas pedras normalmente têm aquele limo que escorrega bastante
e isso também provoca acidente. A pessoa pode escorregar, vir a cair e se afogar. Pois é, meu amigo telespectador, tá vendo, né? Bebida alcoólica, nem pensar. Em todos os momentos que se envolve bebida alcoólica, você acompanha sempre que grandes acidentes acontecem e vidas são ceifadas quando você mistura bebida alcoólica com o dirigir, com o ir mergulhar, com curtir um lazer com a sua família. A senhora falou nas praias, as pessoas observarem as placas de sinalização, observarem as regiões que têm os guardas-vidas, e o Corpo de Bombeiro também é responsável por treinar parte desses guardas-vidas, ou no mínimo orientar as prefeituras como capacitar esses profissionais. Como é que é esse treinamento? Como é que é essa interação entre o bombeiro e as prefeituras municipais? Hoje aqui no nosso estado nós temos 13 municípios no litoral que tem convênio com o Corpo de Bombeiros. As prefeituras fizeram esse convênio e a gente presta o treinamento para o Salvamar. O treinamento é baseado numa diretriz de instrução nossa, padronizada, e que está voltado para as atividades de salvamento aquático, né? Então tem todos os treinamentos de resgate aquático, de reanimação, se for necessário, né? E atividades relativas à educação física, né? Porque o salva-vidas tem que estar preparado fisicamente para poder desenvolver essa atividade, que ela é bem cansativa quando ele precisa atuar. Então tudo isso é padronizado dentro do Corpo de Bombeiros e todas essas instruções são ministradas a esses municípios que têm convênio com o Corpo de Bombeiros. Tá, nesse convênio, capitão, também é feito o acompanhamento, digamos, o supervisionamento, a supervisão desse trabalho é feito pelo bombeiro? Isso, é feito pelo bombeiro. A prefeitura fica com a parte de contratação, né, pagamento dos profissionais, e a gente fica com a parte do treinamento e a supervisão, que a gente chama do salva-mar, né, desses guarda-vidas e do serviço. Então é o Corpo de Bombeiros que faz essa supervisão. Muito bem. Capitão Lorena, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, eu vou pedir licença, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Você, meu amigo telespectador, não perca a sequência dessa entrevista, porque é muito importante para a prevenção de acidentes com a Capitão Lorena, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Não saia daí, afinal aqui você tem vez e voz. Estamos de volta com o nosso programa Espírito Santo em Rede. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo telespectador, pela sua audiência aqui no nosso programa. Nós vamos dar sequência à entrevista com a Capitão PM Bombeiro Lorena, né, do nosso Corpo de Bombeiro aqui do Espírito Santo. Capitão, no bloco anterior nós falamos sobre acidentes, mistura de bebida alcoólica com acidente de trânsito, né? E a gente sabe que nesse período de férias, principalmente, a movimentação nas rodovias aumenta muito. E as pessoas, quando veem um acidente nas estradas, elas querem parar o carro de qualquer maneira, curiosidade para saber como é que foi o acidente, mas isso eu acho que é prejudicial. Como que as pessoas devem se portar diante de um acidente nas rodovias? Exatamente, isso que você falou é bastante importante. Tem gente que não sabe o que fazer na hora, mas quer parar para poder, de alguma forma, tá vendo, né, o que aconteceu, e aí a gente só atrapalha, né? Tem aquela máxima que muito ajuda quem não atrapalha. Então, quem não souber o que fazer, prossiga sua viagem. E aquela pessoa que presenciar o acidente, se possível, o ideal é que esteja sinalizando o local. A forma que ela pode ajudar é essa: sinalizar o local com antecedência, né, de acordo com a velocidade da via, o mais afastado possível, para que as pessoas que estiverem se dirigindo para aquele local vejam e reduzam a velocidade. Ligar, né, para um 193 ou um 190 para poder solicitar socorro para aquelas pessoas que se acidentaram. E não mexer nas vítimas, deixar exatamente no ponto em que elas estiverem. Porque se tiver alguma lesão grave, você pode agravar essa situação. Aumentando o trauma que a pessoa pode ter sofrido, né? Exatamente. Bom, o nosso tema do Corpo de Bombeiros aqui é muito grande, mas eu também quero voltar a falar em outro tipo de acidente. Nas férias também, né? Nós estamos chegando quase ao final das férias, mas ainda tem muita criança com muita energia, muita disposição, e às vezes por uma desatenção dos pais, um descuido da pessoa que pode porventura estar acompanhando essas crianças, acontecem muitos acidentes domésticos. Como evitar esses acidentes, capitão? A gente dá algumas dicas, né, para poder minimizar esses problemas.
tampar as tomadas, né, porque criança pequena gosta de colocar o dedo, pode tomar choque, tampar com uma proteção as tomadas, colocar produtos de limpeza em locais altos ou trancados para que as crianças não tenham acesso a produtos de limpeza, porque geralmente são embalagens coloridas que chamam a atenção das crianças e elas acabam ingerindo. Cabo de panela no fogão, quando for cozinhar, colocar o cabo voltado para dentro do fogão, para não correr o risco de uma criança pequena vir a puxar. Não ter móveis próximos a janelas onde a criança venha escalar esses móveis e poder cair, se possível. Colocar uma proteção nos vidros e nas varandas também para evitar esse tipo de acidente. Entre várias outras coisas que a gente pode estar citando. E principalmente muito zelo, muita atenção, né? Porque criança está descobrindo o universo e está sempre disposta a inovar também nas suas atitudes, né? Exatamente. Nós vamos fechar a nossa entrevista com outro tema importante, capitão. Período de chuvas. Nós acompanhamos o estado do Espírito Santo aí, com problemas em vários municípios do estado, a questão da falta de prevenção, né, na questão dos temporais, das enchentes, e principalmente também um tema que é importante, né, a falta de aceitação por parte da população quando é orientado pelo bombeiro ou pela Defesa Civil de deixar uma área de risco. O que a gente pode orientar o nosso telespectador nesse sentido? A gente entende, né, nós sempre participamos dessas atividades de retirada de vítimas de locais com risco de desabamento, inundadas, e a gente sabe da dificuldade porque a pessoa abandona a residência dela de forma rápida, emergencial e corre o risco depois realmente de ser assaltada. A gente compreende isso, mas naquele momento a prioridade ali é resgatar, salvar aquelas vidas, aquelas pessoas que estão naqueles locais. E a gente tem muita dificuldade porque eles resistem muito, né, ao nosso pedido. Então a gente solicita que quando a agente de Defesa Civil ou mesmo o Corpo de Bombeiros forem nesses locais e informar a pessoa da necessidade de sair, que a área é um local de risco, que elas atendam a solicitação e se dirigem juntamente com essa autoridade para o local indicado, para a segurança da família dela mesma. Muito bem, eu quero aqui chamar a sua atenção, amigo telespectador, dicas importantes oferecidas a você, meu amigo aí, do outro lado da telinha, pela nossa capitão do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo, capitão Lorena, né? Capitão, eu quero agradecer a gentileza mais uma vez da senhora estar aqui conosco, quero deixar o espaço aberto, né, para o Corpo de Bombeiros, sempre que precisar do nosso programa Espírito Santo em Rede, também trazer orientações à população, né, e agradecer a gentileza mais uma vez da presença da senhora aqui. Tá ok, muito obrigada. Pois é, meu amigo telespectador, você acompanhou a nossa entrevista especial de hoje com o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo com a nossa querida capitão Lorena. Você não saia daí, tá pintando o quadro Rede Cidadania. O Rede Cidadania acompanhou mais uma reunião do Comitê em Defesa do Espírito Santo, realizada no Palácio Anchieta, às vésperas do fim do recesso parlamentar. O objetivo da reunião foi definir estratégias para evitar que o Estado sofra graves prejuízos financeiros em virtude dos projetos de redistribuição de royalties de petróleo e gás natural e de redução do ICMS sobre produtos importados, o que na prática significa o fim do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, o Fundap. Com o fim do recesso parlamentar, os dois projetos voltaram a tramitar no Congresso Nacional. A reunião aconteceu no gabinete do governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta. O Comitê em Defesa do Espírito Santo é formado por lideranças políticas, empresariais e da sociedade civil organizada. O encontro durou 2 horas e serviu para reforçar a mobilização dos capixabas nas negociações no Congresso Nacional e junto ao governo federal. Todos demonstraram apreensão com a retomada dos trabalhos legislativos. Uma comissão formada por membros do comitê irá a Brasília nesta semana para tentar sensibilizar as autoridades federais e parlamentares de outros estados para os prejuízos incalculáveis que o Espírito Santo poderá ter caso os projetos de distribuição dos royalties e o que reduz o ICMS sobre produtos importados sejam aprovados sem levar em consideração os impactos sobre o Estado. Nós estamos apreensivos, mais apreensivos que no primeiro momento, ano passado, nós conseguimos ganhar um tempo na questão dos royalties e conseguimos, assim, ter um alívio na questão do Fundap. Eu, particularmente, fico muito apreensiva na questão dos royalties, bastante apreensiva.
Na questão do Fundap, eu quero dizer que esse é um assunto que o governo já determinou que vai votar. Precisa agora haver uma negociação. O que nós dissemos aqui, o relator é o senador Ricardo, nós dissemos que ele precisa sentar na mesa, o governador do Espírito Santo, sentar com os ministros e encontrar uma saída e uma proposta para o Estado não perder tudo de uma vez. Os royalties é mais difícil, porque todos os estados contra nós conseguimos fazer uma proeza agora, que é ter maioria na comissão, que eles não esperavam, nós conseguimos ter maioria. Isso não significa ganho concreto, mas significa uma estratégia para se colocar o assunto dos estados produtores na mesa quando a maioria não estava lá. A união e a negociação continuam sendo o melhor caminho para evitar as graves perdas financeiras que o Espírito Santo poderá ter, segundo o governador Renato Casagrande. Temos que ter uma unidade grande aqui no Espírito Santo. Temos que saber que o ambiente para nós é um ambiente desfavorável, vamos enfrentar uma batalha com posição desfavorável para que a gente tenha capacidade de articulação, buscando impedir ou reduzir os prejuízos para o Estado do Espírito Santo. Chegamos ao final de mais um programa Espírito Santo em Rede. Muito obrigado a você, meu amigo telespectador, pela sua audiência. Lembrando sempre que é muito fácil participar do nosso programa. Nos envie um e-mail para esenrede@redetvs.com.br. Muito obrigado a todos vocês. Esperamos estarmos juntos mais uma vez na próxima semana, querendo Deus. Até lá! Programa Espírito Santo em Rede. Oferecimento aguiabranca.com.br. Sua passagem pela internet.